Paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Eu quero estar começando aqui, irmãos, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que está escrito: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqui é Paulo, então, escrevendo para o povo tessalônico. Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele é a maior representação no Novo Testamento da Era da Graça, depois de Cristo, claro, porque foi o próprio apóstolo Paulo, irmãos, que revelou o mistério do arrebatamento para a igreja. E aqui está falando, irmãos, que a gente não tem que estar em trevas, para que aquele dia não nos surpreenda como um ladrão. Aquele dia, irmãos, é a volta de Cristo. Porque, por exemplo, eu estou crendo que o arrebatamento pode ser hoje. Então, se o arrebatamento acontecer hoje, irmãos, eu não vou ser pego de surpresa. Por quê? Porque eu acredito que pode ser hoje. Eu estou vigiando. Se não acontecer hoje, eu vou crer que pode ser amanhã. Vou acordar com aquela esperança, com aquela bendita esperança que pode ser amanhã o arrebatamento. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde, pode ser pela noite. O crente ele tem que vigiar o tempo todo. E por que, irmãos, não estais em trevas? Porque se a gente estiver em pecado, não sobe. E por que, irmãos, surpreender como um ladrão? Porque o ladrão, irmãos, ele não fala que hora que ele vai assaltar, roubar uma casa. Assim é Cristo, não vai falar o momento exato que ele vai voltar. A gente sabe que nós estamos na geração da figueira, que inclusive está se findando. Nós estamos essa aqui, a estação, o tempo exato, o ano 5.993, restando apenas 7 anos para a tribulação, conflitos, acordo de paz que está para ser feito. Então a gente sabe que o tempo é esse daqui. E a igreja, irmãos, que estiver vigiando, que crê que todo dia, quando a igreja acordar, dobrar seu joelho, orar, essa igreja vai estar em vigilância. Então, essa igreja que estiver vigiando o tempo todo, como se fosse uma virgem prudente, não vai ser pega de surpresa. Eu tô contando, irmãos, isso daqui porque tô até um pouco aqui emocionado com a voz embargada, porque eu já contei muita experiência assim, irmãos, de outros participantes aqui do canal, muitos inscritos. Agora chegou a minha vez, irmãos, estou contando essa experiência que aconteceu comigo. Hoje, quando eu acordei, fui levar a minha moto pro concerto, pra oficina. Irmãos, por Deus, não tenho porquê de eu estar criando isso daqui. Se eu estiver criando, eu quero que Deus tire a minha parte, irmãos, do livro da vida. Se eu estiver inventando, se eu estiver criando. Irmãos, eu estava conversando com o mecânico, Fabiano, estava ali numa rádio secular, cantando músicas do mundo, bastante sertanejo, quando de repente, irmãos, eu escuto barulho de trombeta tocando, suando. Irmãos, é a primeira vez, eu já conversei com Cristo face a face, já vi o profeta Elias, Cristo já apareceu para mim no meu quarto a noite toda, falando que era a última hora, que tinha que se preparar, mas é a primeira vez, irmãos, é a primeira vez que eu escuto os sons de trombeta. Muitos irmãos têm... E outra coisa, esse som de trombeta, irmãos, é bem baixinho, a gente ouve pelos nossos ouvidos, ouve pelo coração, e o Espírito Santo vai testificando que eu acreditei, irmãos, por Deus, que o arrebatamento poderia estar acontecendo naquele momento. O mecânico ali falando comigo o tempo todo, eu não conseguia, irmãos, prestar atenção no que o mecânico está falando. Eu arregalei ali o olho para ele, fiquei com os ouvidos atentos ali, não era na rádio, irmãos, até mesmo porque o locutor estava falando, depois ele colocou uma música sertaneja ali para estar tocando, e aquele som de trombeta, irmãos, bem baixo, eu escutando ali o tempo todo, não foi alto, foi bem baixo. Eu acredito que foi para mim ali, que vivo uma vida constante de vigilância, e eu estava sentindo, irmãos, que eu tinha que estar contando isso daqui. Aconteceu hoje, inclusive, estou até um pouco aqui emocionado, arrepiado também por estar contando. E nessa madrugada que se passou, irmãos, Deus ele me deu um sonho. Eu vi pessoas que eu conheço fugindo de casas e se refugiando em uma outra casa. E quando eles se refugiavam em outra casa, eles tinham medo de sair para fora para procurar comida. Então a coisa vai apertar, irmãos. E quando foi então hoje pela manhã, quase ali no horário do almoço, eu estava no mecânico e eu escutei esse som de trombeta. Irmãos, é muito sério isso daqui. É muito sério, a trombeta vai tocar, Deus tem feito a gente escutar o som de trombeta, que é para avisar mesmo, sabe, irmãos? É para avisar, a trombeta vai tocar. E eu, por um lado, fico muito feliz porque o Espírito Santo tem testificado que só vai ouvir o som de trombeta quem tiver em vigilância, quem for subir no arrebatamento. Então eu fico muito feliz por isso, mas ao mesmo tempo, irmãos, dá uma sensação ali de aperto,
O mecânico, ele falava comigo, eu não conseguia prestar atenção no que ele estava falando. Eu arregalei o olho ali para ele só de butuca, ali na rádio, achando que vinha da rádio, mas não vinha, porque o locutor estava falando. E depois ele chamou uma música para estar tocando. Eu ali escutando sons de trombeta, irmãos, bem baixinho, sabe? Trombeta de Deus, trombeta de anjos, trombeta do arrebatamento. Vai acontecer a qualquer momento, irmãos. Estejam prontos, estejam preparados, porque é essa a mensagem que o Espírito Santo pede para passar para a igreja. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.